Comecei meu novo emprego como eletricista em uma empresa de manutenção, e o entusiasmo mal cabia em mim. Eu estava empolgado com a oportunidade de finalmente colocar em prática tudo o que havia aprendido. O primeiro dia chegou, e eu acordei cedo, ansioso para começar essa nova fase. Só havia um detalhe que complicava um pouco minha rotina: eu ainda não tinha tirado minha carteira de motorista, e isso limitava bastante minha locomoção, já que dependia de transporte público ou caronas para me deslocar. Para minha sorte, um colega de trabalho, Paulo, prontamente se ofereceu para me levar ao centro de formação de condutores. Aquele gesto parecia um ótimo presságio para o meu primeiro dia. Além de me ajudar, Paulo tinha uma conversa animada, o que ajudou a aliviar a tensão de quem está prestes a dar um grande passo. No entanto, no caminho, algo inusitado e um tanto inquietante aconteceu. Notei pelo retrovisor que um carro preto parecia estar nos seguindo. Inicialmente, achei que era coincidência, mas a cada curva ou desvio, o carro continuava em nossa cola. A postura do motorista no carro atrás me chamou a atenção. Ele estava com o olhar fixo, encarando diretamente em nossa direção, como se quisesse gravar cada detalhe. Paulo percebeu minha inquietação e, tentando me tranquilizar, comentou que talvez fosse apenas uma coincidência. Mas a sensação de que algo estava errado não passava. Decidimos pegar uma rota alternativa, desviando por algumas ruas menos movimentadas para ver se conseguíamos despistar o misterioso carro. Felizmente, a tática deu certo. Sentimos o alívio quando percebemos que o carro não estava mais atrás de nós, e seguimos para o centro de habilitação. Lá, finalmente fiz minha prova de direção com sucesso. O nervosismo havia sido substituído por um orgulho enorme. Agora eu estava oficialmente habilitado para dirigir. De volta ao carro, Paulo deu risada ao me ver tão eufórico. O próximo desafio, porém, seria conseguir um carro próprio para o trabalho. Sem muitas opções naquele momento, a solução era improvisar e correr ao lado dele até o escritório, o que rendeu muitas risadas, principalmente porque eu ainda estava cheio de energia depois da aprovação. Era como se o dia tivesse começado com uma boa dose de adrenalina. Assim que chegamos ao escritório, quase sem tempo para respirar, já recebemos as instruções e a lista de tarefas para o dia. Carregamos as ferramentas, os equipamentos de proteção e os materiais que iríamos precisar. O destino era um bairro distante, e nos apressamos para chegar lá, seguindo as orientações no mapa. Mas, quando estávamos prestes a alcançar nosso primeiro local de serviço, um grupo de motoqueiros apareceu repentinamente ao nosso redor. Eles estavam em alta velocidade, fazendo manobras perigosas e nos cercando de um jeito intimidante. As motos rugiam, e a proximidade delas era assustadora. Os motoqueiros gritavam e aceleravam as máquinas como se estivessem em um racha, cercando nosso carro e fazendo provocações. Tentei ignorar e me manter calmo, mas a tensão no ar era palpável. Paulo, que estava no volante, manteve o foco, desacelerando para que os motoqueiros passassem e se afastassem. Mas, de repente, um deles sacou uma arma e disparou contra o carro. Senti o impacto e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o mundo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, o cenário ao meu redor estava embaçado. Sentia uma dor aguda e olhei para o lado, vendo que Paulo também começava a se mover lentamente, ainda atordoado. Ficamos em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Aos poucos, o foco foi voltando, e percebemos que os motoqueiros já não estavam por perto. De alguma forma, havíamos sobrevivido ao ataque. A situação era assustadora, mas decidimos que continuaríamos o dia. Era difícil, mas nos recompusemos, checamos se os materiais ainda estavam em ordem e nos certificamos de que estávamos em condições de prosseguir. Precisávamos terminar o serviço, e foi com esse pensamento que seguimos em frente, mesmo após a situação absurda que havíamos enfrentado. No local de serviço, estávamos ainda abalados, mas começamos a trabalhar, focando nos reparos elétricos. A concentração do trabalho ajudava a distrair, e o tempo passou enquanto lidávamos com fios, tomadas e conexões. Estávamos quase concluindo a jornada quando mais uma situação inesperada nos pegou desprevenidos. Um homem estranho se aproximou, com o olhar fixo em nossos equipamentos. Ele parecia observar cada ferramenta com uma atenção excessiva, quase predatória. Troquei um olhar com Paulo, e ambos sentimos o arrepio. Por alguns instantes, pensei que ele pudesse estar prestes a tentar nos assaltar. Decidimos manter o olhar fixo no homem, demonstrando que estávamos atentos. Isso pareceu dissuadi-lo. Ele hesitou e, após um momento de indecisão, deu meia volta e se afastou. Depois de tudo o que havíamos passado, terminamos o trabalho exaustos, mas aliviados. Havia uma sensação de dever cumprido, e chegar ao escritório ao final daquele dia parecia mais uma vitória. Enquanto me deitava em casa naquela noite, não pude evitar pensar no quão surreal aquele primeiro dia havia sido.
A jornada foi intensa, mas cada desafio superado me deixava com a certeza de que, apesar de tudo, estava exatamente onde deveria estar.